Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: as tempestades da vida. O texto bíblico encontra-se em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 35, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. Ou seja, sozinho, né? E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genesaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Amém? As tempestades da vida. Queridos irmãos, queridos ouvintes, temos plena certeza que ninguém gostaria de passar no meio de uma tempestade. Mas na trajetória da nossa vida, muitas tempestades vão surgir. E qual será a nossa postura? Como iremos enfrentar essas tempestades? Aqui entendemos, queridos, que as tempestades são inevitáveis na vida de qualquer pessoa. Neste texto, nós vamos falar de alguns princípios bíblicos para enfrentarmos as tempestades da vida e sairmos vitoriosos. Primeiro princípio: na tempestade, nós nunca estaremos sozinhos, pois Jesus estará sempre ao nosso lado. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 6, versículo 48, o seguinte: E vendo-os em dificuldade a remar,
porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Queridos irmãos, queridos ouvintes, querida Igreja de Cristo, nas tempestades da vida, nós nunca estaremos sozinhos, pois poderemos contar com a presença de Jesus na nossa vida, pois Ele estará sempre por perto. E nas horas que mais precisamos de ajuda, lá Ele estará para nos ajudar e nos estender as mãos e suprir todas as nossas necessidades. Não devemos nos preocupar, não devemos ficar ansiosos, mas devemos sim confiar no poder que o nosso Deus tem para repreender as tempestades das nossas vidas. Os discípulos estavam em dificuldades. Eles estavam tentando se livrar da tempestade. Eles se esforçaram muito e já estavam cansados de remar. Queridos irmãos, queridos ouvintes, há situações e momentos em nossas vidas que mesmo nós nos esforçando, fica muito difícil nos livrarmos das tempestades. Fica difícil nos livrarmos dos problemas, por mais que tentamos. Muitas das vezes parece que os problemas vão nos vencer. Mas olha que coisa gloriosa, queridos. Nós vimos que Jesus estava de longe, e mesmo estando de longe, ele viu as dificuldades que os discípulos estavam enfrentando e foi ao seu encontro para ajudá-los. Queridos irmãos, isso vem provar que é nas horas mais difíceis de nossas vidas e no enfrentamento de problemas impossíveis que vamos contemplar a grandeza do Deus que nós servimos. São nos momentos mais difíceis das nossas vidas, queridos, que nós iremos contemplar a grandeza do Deus que nós servimos. Segundo princípio, na tempestade, Jesus virá sobre as nossas vidas para acalmar os nossos corações. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 27 o seguinte: Jesus dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Naquele momento, os corações dos discípulos estavam agitados, porque eles estavam com medo. Então, Jesus, se aproximando deles, disse para eles terem bom ânimo.
Mas o que é ter bom ânimo, queridos ouvintes? O que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo, queridos, é ser feliz. Mas como ter bom ânimo no meio de uma prova? Como ser feliz diante de uma tempestade? Mas foi exatamente isso que Jesus exigiu de seus discípulos. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tempestades, Jesus exigiu que seus discípulos tivessem bom ânimo. Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, nós não sabemos das suas dificuldades, nós não sabemos quais são os problemas que vocês estão enfrentando, mas o Senhor sabe de tudo que está se passando com todos nós. E olha que Ele diz neste momento: não temas, tenham bom ânimo, sejam felizes, mesmo diante da tempestade. Sabe por quê, queridos? Porque podemos contar com a presença do Senhor em nossas vidas para nos livrar, para nos guardar e para nos proteger das tempestades que o inimigo venha lançar sobre nós. Queridos irmãos, queridos ouvintes, se estivermos agitados, o Senhor estará acalmando todos vocês. Deus estará colocando paz nos seus corações. E esta é a única paz que lhes dará tranquilidade para enfrentar as adversidades da vida. E mesmo que os queridos ouvintes, queridos irmãos, estejam no meio da tempestade, com certeza vocês não sentirão, pois as mãos do Senhor estarão sobre as suas vidas para lhes proteger. Terceiro princípio: na tempestade podemos contar com a soberania de Deus, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, a Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 25, o seguinte: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Aqui nós vimos, queridos, uma das grandezas e soberania de Deus. Um ser soberano não está limitado, não está condicionado às limitações. Nós somos limitados, mas o Senhor Jesus não. Ele é um ser ilimitado. Veja que Jesus veio ter com os seus discípulos andando sobre as águas do mar.
Aqui nós podemos imaginar o poder que o nosso Deus tem. E se isso não bastar, tentemos compreender então como o planeta Terra e os demais planetas e todas as galáxias estão suspensas no universo e não caem. Quando olhamos para a Lua, para o Sol, para as estrelas, o que faz com que elas fiquem em seus devidos lugares? Não existe outra explicação. É a soberania de Deus. É a grandeza do Senhor. É a mão de Deus que tem sustentado cada um deles em seus devidos lugares. Sem palavras, queridos, Deus é Deus. Na tempestade podemos contar com a soberania do Senhor, pois Ele é Deus. Ele tem o controle de toda a nossa vida. O Senhor Jesus usa meios que não entendemos e nem compreendemos, mas todos os seus meios são eficazes e produzem resultados maravilhosos e grandiosos em nossa vida. Creia, pois, na grandeza e soberania do Senhor, pois Ele sabe o que faz. Quarto princípio. Na tempestade, Deus levanta aquele que está caído. Queridos ouvintes, às vezes nós até tentamos andar sobre as tempestades, porque temos fé no momento. Mas quando começamos a nos afundar e percebemos que ela está ficando cada vez mais forte, passamos a ter medo. E neste momento, muitas pessoas até pensam em desistir. Não conseguem encontrar forças para continuar remando. Veja que o texto bíblico diz que os discípulos estavam cansados de remar contra a tempestade, mas eles não pararam de remar. Nós não podemos parar, meus irmãos. Nós não podemos parar, Igreja de Cristo, porque isto é tudo que o inimigo quer. Ele quer nos ver desanimados e sem forças. O inimigo procura nos derrotar a todo custo, através do desânimo, através da força, através do medo, mas nós não podemos parar. Contudo, queridos irmãos, não importa se nós cairmos, não importa se não tenhamos mais forças, não importa se nós errarmos, não importa se pecarmos, nada disso importa. O importante mesmo, queridos, é que o Senhor Jesus estará sempre com as suas mãos estendidas para nos livrar, para nos salvar e para nos colocar em pé novamente diante dele. E principalmente, livres de qualquer acusação do inimigo. Quinto princípio. Na tempestade, Deus nos fará crescer diante das adversidades da vida.
Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, sempre que enfrentamos tempos difíceis, ou que passamos por situações e momentos de grandes aflições e desesperos, nestes momentos, queridos, aprendemos a confiar mais em Deus. São nessas horas que passamos a depender mais do Senhor. Aqui nós vimos, queridos, não fosse o enfrentamento das tempestades vindas sobre nós em forma de provações, as nossas vidas seriam frágeis demais. Não teríamos nenhuma experiência. Deus quer que confiemos nele. O Senhor quer que confiemos em sua palavra. E a palavra do Senhor para a nossa vida é que, com Jesus, somos mais que vencedores. Com Jesus, somos mais que vencedores. Sexto princípio. Na tempestade, Deus acalmará a tormenta nas nossas vidas, apenas com a sua presença. Queridos irmãos, queridos ouvintes, a Bíblia diz em Mateus, capítulo 14, versículo 32, o seguinte: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aqui nós vimos, queridos, que o texto bíblico sugere um entendimento de que o vento vai passar em nossas vidas. Ou seja, a prova vai passar, as lutas vão passar, as tempestades passarão e veremos que o Senhor é fiel em nossas vidas. Ele não deixará que sejamos vencidos pela tempestade, mas antes nos dará o escape e o livramento. Querido ouvinte, busque ao Senhor, chame pelo seu nome para entrar e fazer morada em sua vida. Veja que nesta passagem a tempestade só cessou porque Jesus entrou no barco. Isso significa que as tempestades só cessarão quando você, querido ouvinte, deixar o Senhor entrar em sua vida. Deixa Jesus entrar no seu barco e você verá o grande livramento que o Senhor Jesus fará em sua vida e na vida da sua família. Pense nisso, querido ouvinte. Pense nisso. Pois somente Jesus tem o poder para resolver todos os seus problemas. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, para concluir essa mensagem, queremos dizer que quando a tempestade chegar, com certeza nós não estaremos sozinhos. Jesus estará sempre ao nosso lado quando a tempestade chegar. Jesus virá sobre as nossas vidas para acalmar os nossos corações. Quando a tempestade chegar, podemos contar com a soberania de Deus, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Na tempestade, Deus levanta aquele que está caído. Na tempestade, Deus nos fará crescer diante das adversidades da vida. Na tempestade, Deus acalmará
a tormenta em nossas vidas, apenas com a sua presença. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, creiamos no poder de Deus, pois o Senhor sempre nos livrará das tempestades e nas tempestades. Pensemos nisso. E que Deus assim nos abençoe. Amém?